Quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos também que estão em casa, assistindo essa live, eu saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, que a presença do Senhor já se faz presente no nosso meio. Vamos pedir a presença do Senhor e as bênçãos dele. Maravilhoso, eterno Deus, querido Pai, é no nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos reunidos na casa de oração, aqui no Senhor dando as bênçãos e a vida para sempre. Oferecemos mais um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. O Senhor vai abençoar cada irmão, cada irmã que aqui está presente, os nossos irmãos que estão surgindo nos seus lares, que o Senhor fortalece a saúde, guarda as crianças, guarda os jovens, adolescentes, guarda os nossos irmãos jovens e cada nossos irmãos enfermo, que o Senhor vai fortalecer e operar milagres nessa noite, ó Pai. Receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Queremos adorar o Senhor, Espírito e verdade. E opera maravilha nessa noite, para a glória do Senhor, Pai. É no nome santo de Jesus, nós agradecemos, Senhor, Pai. Amém. Vamos ouvir 2 hinos da harpa, nosso irmão Diácono Rude, que vai estar louvando o Senhor com 2 hinos da harpa. Depois nossa irmã Ângela vai estar trazendo a palavra introdutória. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos louvar o Senhor, Ele é digno de louvor, de adoração, e nós somos o seu exército, nós somos os soldados de Cristo, estamos aqui fazendo esse bom combate, amém? Vamos louvar o Senhor primeiramente com o hino de número 305 da nossa harpa, Campeões da Luz, 305 da nossa harpa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar,
o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor ainda com o hino de número 303. Nós precisamos de Jesus, né? Quantos aqui precisam de Jesus? Eu preciso, você precisa aí na sua casa também. Todos nós precisamos dele. Hino de número 303. Glória a Deus, aleluia. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante ao tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Nós precisamos de Jesus. Todos nós. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do doutor, pastor irmã Ângela, depois o pastor Jair, vai dar oportunidade de louvar a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 122.
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde bem sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Né? Graças a Deus. A palavra de Deus que é para nós alegrar quando disseram: vamos à casa do Senhor. Então, nós estamos aqui com alegria. Graças a Deus, o Senhor tem trazido a cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Jair vai estar louvando a Deus no seu louvor. Pastor irmã Alice também já prepara o seu louvor para adorar a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos, a igreja que está em casa, receba também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos todos juntos continuar adorando ao nosso Deus. Esteja com a sua Bíblia aí na mão, porque logo em seguida nós estaremos ouvindo já a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar com os irmãos, antes de louvar o Senhor, 2 versos do livro da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu peço que os irmãos permaneçam em atitude de oração também, enquanto nós louvamos ao Senhor. Quando eu sinto a tristeza chegar, eu oro. Quando vejo minha fé vacilar, eu oro. Quando sinto que não sou o mesmo, quando penso que ninguém eu sou, na oração eu encontro refúgio e afasto o temor. Quando eu oro, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Logo abrem-se as portas do céu e eu não sinto perigo. A oração é a chave de tudo. A oração de um crente fiel tem poder para mover fortemente o coração de Deus. Quando eu vejo as ondas que vêm, eu oro. Ajoelhado à sombra da cruz, eu choro. E derramo meu pranto oprimido, suplicando as bênçãos dos céus. Logo eu sinto invadindo meu ser a presença de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus e Deus fala comigo.
logo abrem-se as portas do céu e eu não sinto perigo. A oração é a chave de tudo. A oração de um crente fiel tem poder para mover fortemente o coração de Deus. A oração é a chave de tudo. A oração de um crente fiel tem poder para mover fortemente o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Alice vai louvar o Senhor com seu louvor a Deus. Nós vamos fazer a nossa oferta a Deus e agradecer a Ele por todas as bênçãos que tem nos dado, tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos fazer uma oração, convido nosso irmão André para orar pelos dízimos, pelas ofertas, para os irmãos serem abençoados. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos que estão nos lares também, Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos na Tua casa, adoramos o Teu nome, louvando o Teu Santo Espírito. Jesus continua abençoando, falando conosco, ajuda Jesus a cada um a caminhar, fortalece, dá direção, Deus guia, dá fé, Senhor, dá firmeza, dá consolo, Pai. Ajuda, Deus, que estão nos lares, nas casas, aqueles que não podem vir por algum motivo. Cura, Deus, transforma, liberta os lares, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os que vão ofertar na Tua casa. Ajuda aquele que está passando necessidade, ó Deus. Abre porta, dá socorro, Deus. Dá direção, Deus, em nome de Jesus. Abre, Deus, a porta para esse que precisa, de um lar, de uma casa. Tu sabes todas as coisas, ó Deus. Transforma a nossa vida. Nos inclina para Te obedecer, ó Deus. Nos faz sensíveis à Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Prepara o nosso coração. Nos guia, Jesus, pelo caminho eterno, que é o Teu caminho, Jesus. Nos santifica na Tua verdade. A Tua palavra é verdade. Abençoe cada um, Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém? Pois está escrito na palavra que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todavia, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. Tá doendo tanto, não tô aguentando. Deus, preciso tanto de um abraço teu. As minhas forças estão se acabando, desanimado eu estou. Só vejo dor em minha volta, não vejo o Senhor. Me abraça, me acalma. Tá doendo, mas eu sei que tô aprendendo. Me anima, me dá vida. Não serro mais o seu Senhor, mas me ensina. Me dói, mas não posso parar. Machuca, mas está me ensinar.
Deus promete, Ele cumpre. Não é filho para que minta, não. Tá aprendendo, tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. Tá difícil, mas é história pra você contar. Tá doendo, mas tá aprendendo. Tá sofrendo, mas tá te ensinando. E depois desse deserto a vitória vai chegar. E depois desse deserto a vitória vai chegar. E depois desse deserto a vitória vai chegar. Vai chegar. Amém. Agora chegou o momento, irmãos, da oração pelos pedidos, né? São muitas necessidades no nosso meio, e os irmãos já fez os seus pedidos. Nosso irmão presbítero Marco Lourenço vai estar fazendo a oração pela família, pelos pedidos, e pelo nosso irmão, né, nosso irmão Diácono Jonas, que nessa noite vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor, os irmãos também que nos acompanham nos seus lares, onde os irmãos estiverem aí pela internet. Deus abençoe também os irmãos que não estão aqui no templo, mas estão conosco aí unidos, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor em oração. E nós vamos orar, como sempre fazemos, pela família. E a família tem sido muito atacada nesses últimos dias, mas em nome de Jesus, o próprio Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. E a nossa família vai ser preservada, porque o Senhor vai entrar com providência, vai salvar, vai libertar, vai fazer maravilhas. Mas basta crermos. E há pedidos aqui, irmãos, entre nós, irmãos que tem mandado o seu pedido de oração aí através, né, da internet. Vamos orar pela irmã Rosenilda, que está enlutada, né? Emily pede oração pelo seu avô. O avô da Emily está internado na UTI. Vamos orar por ele. Ele já esteve aqui na escola dominical, né? E vamos pedir ao Senhor graça para que dê saúde ao nosso irmão. Irmã Dulce agradece as orações pela Camila e continua pedindo em favor de seus pais, Dona Elza e em especial seu pai Antônio Pacheco. Bruna e Jaqueline, restauração do casamento. Evangelista Joel de Oliveira continua pedindo oração em favor da sua esposa, irmã Regina. Irmã Gleice pede oração em favor de Célia, que está com pedra nos rins. Por Cauã, Cauê e Caio. Amém? Vamos orar por essas pessoas, irmãos? Vamos pedir graça e orando uns pelos outros também, para que o Senhor venha operar nesta noite.
Senhor Deus, Pai celestial e Pai glorioso, só Tu pode nos ajudar, Senhor, em momentos difíceis da nossa vida. Davi bem disse que levava os seus olhos para os montes e não havia socorro para ele. Ele cria: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez não haja socorro para nós diante de uma enfermidade grave. Os médicos já não têm solução, a medicina também não tem solução, meu Deus, mas para Deus tudo é possível. Nós podemos crer no Teu nome, Senhor. Não apenas o Senhor cura, mas o Senhor no passado fez maravilhas, Senhor, mais extraordinárias do que a cura de doenças difíceis para a medicina, como a mulher do fluxo de sangue. O Senhor ressuscitou. O Senhor fez maravilha, Senhor, impossível aos olhos humanos. E nós cremos nessa noite que todos esses pedidos relacionados aqui, família enlutada, Senhor, o avô da nossa irmã Emily, que está internado, Deus pode ir lá naquela UTI, ó Deus, e operar na vida do Teu filho, e fazer maravilhas na vida do Senhor, meu Deus, do avô da irmã Emily, Senhor. Visita ele agora, com as Tuas mãos poderosas, Senhor, e opera, Senhor, a cura divina na vida dele, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem poder agora para ir lá, como aquele homem, aquele centurião pediu ao Senhor que fosse na sua casa, que restaurasse a saúde do seu servo. Assim o Senhor pode também, da mesma sorte, operar na vida dele e restaurá-lo. E nesse exato momento que estamos orando, o Senhor pode visitá-lo, Senhor, através do Seu poder infinito, e dar saúde a ele, Senhor, e restaurá-lo, meu Deus. Ó Pai, nós pedimos esta graça em favor dele. Bruno e Jaqueline também, Senhor, restauração do casamento. Ó Deus, o Senhor é poderoso para restaurar o casamento, meu Deus, dessas duas pessoas. Não sabemos se serve ao Senhor, mas se serve, ó Deus, muito mais ainda, Senhor, entra com providência. Se não serve ao Senhor, o Senhor pode salvar. O Senhor pode, Senhor, através da Tua palavra, entrar nos corações e produzir, ó Pai, ó Deus, e produzir a graça necessária para que esse casamento seja restaurado. Em nome de Jesus. Nosso irmão Joel também, Senhor, ele necessita da Tua graça em favor da sua esposa. Meu Deus, nós já temos orado e suplicado a Deus pela saúde da irmã Regina. Continua operando, Senhor, maravilhas ali naquele lar, e faça a Tua vontade resplandecer de uma maneira extraordinária na vida do irmão Joel, Senhor, e opera. A irmã Gleice também tem pedido oração, meu Deus, em favor de todas essas pessoas, Senhor. Também em favor da Célia, que está com pedra nos rins. Ó Deus, cura, meu Deus, estenda as Tuas mãos sobre ela, Senhor, meu Deus, e cura os seus rins agora, que essas pedras possam ser expelidas em nome de Jesus, e o Senhor dê vitória. Senhor, em favor das famílias, meu Deus, as famílias, Senhor, tanto da nossa igreja, da nossa congregação, a família, Senhor, ou as famílias do nosso Brasil, do mundo inteiro, Senhor, que estão sendo atacadas de todas as formas. São tantas as artimanhas do mal para dissolver a família, mas em nome de Jesus, não vão poder, Senhor, porque maior é a Tua palavra, maior é o Teu poder para sustentar as famílias, para dar vitória à nossa família, para que essa instituição estabelecida e fundada pelo próprio Senhor possa continuar firme até que venha, Senhor. Meu Deus, preserva a nossa família, nossos filhos. Ó Deus, guarda-os debaixo do Teu poder e da Tua graça, e salva, Senhor, meu Deus, as famílias desse Brasil, os filhos, Senhor, que estão nas drogas, os filhos que estão à margem, Senhor, da criminalidade. Só o Senhor pode produzir mudança, só o Senhor pode entrar na vida e mudar os corações, como mudou a mim, como mudou a muitos de nós aqui, Senhor, entrou nas nossas vidas, e agora somos pessoas que servem ao Senhor,
que são úteis à sociedade, mas antes, Senhor, que préstimos tínhamos. Ó Deus, da mesma forma o Senhor pode operar, Senhor, na vida de tantos jovens que estão afastados do caminho do Senhor, ou muitos, Senhor, nem conheceram ao Senhor, nem tiveram a oportunidade de ouvir falar do Seu nome, mas o Senhor pode alcançá-los através de muitas formas e maneiras, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, opera esse milagre nas nossas famílias, salvando, Senhor, as pessoas ainda que precisam de salvação. Irmãos nossos aqui que têm suplicado a Deus de maneira, Senhor, contínua pelos seus filhos, Senhor, para serem libertos das drogas, dos vícios. Ó Deus, nós sabemos que há poder no Evangelho para transformar a vida. Já temos testemunhos aqui no nosso meio, entre nós mesmos, Senhor, de vidas transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da Tua palavra. E nós cremos, Senhor, meu Deus, nesse poder que continuará, Senhor, salvando vidas até que venhas. Em nome de Jesus. Portanto, dá vitória a essas vidas, dá vitória aos Teus filhos nessa noite que estão reunidos aqui, e os demais irmãos nos seus lares, e que nos acompanham, Senhor, pela internet, e que estão na expectativa de que Deus fazer uma maravilha, Senhor, em meio a essa pandemia terrível, que nos afasta, que não podemos comungar junto, abraçar, Senhor, estar no calor do Teu Espírito juntos, mas em nome de Jesus esse mal cairá por terra, e nós receberemos a vitória. Logo estaremos juntos aqui num grande congresso, louvando e bendizendo aquele que tudo pode. Mas, Senhor, que isso não aconteça, até que isso não aconteça, Senhor, que possamos guardar a fé no nosso coração, estar unidos no propósito, como o irmão louvou aqui, Senhor, na oração, unidos no propósito, Senhor, guardar a fé no coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Portanto, nós entregamos estas vidas, entregamos, Senhor, aos Teus cuidados a nossa própria vida, porque Jesus mesmo disse: sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por o Senhor ter feito maravilhas em nossa vida. Nós entregamos nas Tuas mãos agora, Senhor, nosso irmão diácono Jonas, que vai nos explanar a palavra de Deus. Abençoa a vida dele, Senhor, assim como a nossa, que vamos ouvir a palavra. Que saiamos daqui transformados, Senhor, convictos de que só o Senhor é Deus, que possa ser transmitida em nossos corações a pura e genuína palavra que muda o nosso ser, que nos faz cidadãos dos céus, para habitar diante do Senhor pela eternidade. Consola a todos com a Tua palavra, cura, faz maravilhas, que o nosso interior seja transformado mais e mais. Usa o Teu Filho nesta noite. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor. Amém. Nosso irmão com a palavra. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Leremos o versículo de número 14. Glória a Jesus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do irmão Rude, que nos fez esse convite. Deus abençoe. Pastor Jair, toda a igreja que sempre nos recebe de uma maneira muito carinhosa. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 14. Se puder já deixar também aí reservado o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Amém? Em cima destes dois textos, quero transmitir aos nossos corações aquilo que o Senhor
tem me concedido. Amém? Todos acharam Joel 3? Diz assim o texto: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. O profeta Joel, ele foi levantado por Deus para trazer à nação de Judá uma mensagem de juízo de Deus. Todos nós sabemos que Deus se manifestou através dos tempos, pela história, primeiramente a Abraão, fazendo-lhe promessas, operando maravilhas, fazendo com que, depois de já sendo ele avançado em idade, e sua esposa também já havia cessado do costume das mulheres, e aí o Senhor cumpre nele a sua promessa, dando a ele um filho, e depois o Senhor vai multiplicando a semente de Abraão, faz dela uma nação. Eles descem ao Egito, são afligidos por um período de 400 anos, Deus visita o povo com sinais, maravilhas, com mão forte, braço estendido, como o próprio Deus fala através de Moisés, e Deus os tira da escravidão, da terra do Egito, e os conduz por 40 anos no deserto, e os leva a uma terra que ele havia prometido, terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra que era muito boa, uma terra que era muito fértil, uma terra que produzia alimento em abundância, uma terra muito rica, muito vasta, muito próspera. Mas Israel, crescendo-se e multiplicando-se, Israel ensoberbece contra o Senhor e começa a transgredir, a cometer iniquidades, e Israel chega num ponto que Deus diz: nem mesmo as outras nações transgrediram contra mim como vós, e principalmente a nação de Judá. Porque em um dado momento da história, a nação ela se divide. Uma ficou sendo denominada Israel, considerando 10 tribos, as tribos do norte, e outra Judá, 2 tribos, as tribos do sul. Israel também foi lançado de diante da face do Senhor, mas Judá teve pior castigo, porque pior ainda do que Israel e do que todas as nações, Judá pecou contra o Senhor. E é exatamente neste momento em que o povo está em transgressão contra Deus, em que o povo está num excesso de religiosidade, num excesso de confiança própria nos seus atos. Porque qual que era a ideia da nação de Judá? A ideia deles é: Deus jamais levantará sua mão contra o templo que foi consagrado ao seu nome. Deus disse que habitaria na cidade de Jerusalém, portanto Deus não pode destruir a sua própria cidade. Deus nos chamou pelo seu nome, portanto somos o povo de Deus, então Deus nunca fará nada contra o seu próprio povo. Eles estavam confiados nisso. E então, numa mentalidade satânica, diabólica, perversa, o povo pensava que poderia cometer todo tipo
de transgressão, de iniquidade, e depois iriam ao templo, ofereceriam os sacrifícios ao Senhor, e pela razão de estar oferecendo os sacrifícios ao Senhor, Deus simplesmente olharia para eles e diria: vamos deixar quieto, né? Pelo menos eles estão vindo na minha casa, pelo menos eles estão, não é assim que a gente pensa hoje? Não, irmão, mas pelo menos está indo, pelo menos está lá, mas pelo menos, só que Deus não aceita pelo menos. Deus não aceita pelo menos. Deus é santo e Deus é um Deus zeloso. E quando a palavra diz que Deus é um Deus zeloso, entenda essa palavra. Deus está dizendo: eu sou um Deus que tenho ciúmes do que é meu. É nesse sentido que a palavra zeloso está empregada. Por isso, Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. É referente a este texto dos profetas que diz: sou Deus zeloso. E outra vez Deus vai dizer: vós me provocaste a ira a zelos. Ou seja, Deus está dizendo: vocês estão me provocando ciúmes. E aí nesse período, Deus levanta, dentre tantos profetas, o profeta Joel. E aí Deus começa a trazer indagações sobre o povo, dizendo: quando foi que isso aconteceu? Foi nos vossos dias? Foi no dia dos vossos pais? Ou foi no dia dos pais? E aí Deus diz: eu quero que vocês façam uma narrativa. Deus está dizendo: eu estou entrando em juízo com a terra, e eu quero que isso seja escrito, gravado e narrado de geração em geração, porque toda a terra saberá que eu sou Deus. E aí Deus começa a falar. Deus começa a dizer à nação de Israel: vocês têm que chorar, vocês têm que gemer, porque vocês estão entorpecidos e não estão entendendo que já o vinho se acabou. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que já não há mais razão para alegrar-se, não há mais razão para jubilar, não há mais razão para alegrar-se, não existe mais, acabou os motivos. Por quê? Porque Deus não tem prazer nos sacrifícios. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. E Deus estabeleceu juízo com todas as nações da terra, começando por Judá e por Jerusalém. E é interessante que daí nós vamos ver um dos apóstolos dizendo assim: e se só o justo se salva, o que será então do ímpio? Porque Deus disse que o juízo começa pela sua casa. Então, se o juízo em Judá foi da maneira que foi, imagina o que será do resto que não se chama pelo nome do Senhor. Imagina o que será do restante que não tem o temor de Deus. E aí chega este texto que nós lemos aqui, onde o profeta, numa visão, numa sentença dada por Deus, ele diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos no que diz respeito a esse vale da decisão. Por que o Senhor diz vale da decisão? Porque é exatamente isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo revista sobre toda a terra. E Ele está dividindo quem é dele de quem não é dele. Ele está separando o seu rebanho. É por isso que está escrito multidões e multidões no vale da decisão. Não é porque a multidão vai tomar uma decisão, é porque o Senhor está tomando uma decisão. O Senhor está dizendo: quem para o fogo, quem para a salvação, quem para a espada, quem para a peste, quem para a fome, Foi assim que Deus falou pela boca de Jeremias, foi assim que Deus falou pela boca de Ezequiel. Deus estava dizendo: estou eu estabelecendo
o juízo na terra, e aqueles que eu livrarei, levarei cativeiro. Portanto, aqueles que serão consumidos, eu despejarei sobre a face da terra, enviarei sobre eles a minha espada. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Irmão Jonas, por que nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19? Porque esta é uma profecia, esta é uma palavra que Deus está dizendo a respeito exatamente daquele tempo. Porque Deus iniciou a sua obra com a criação, e Deus veio desenvolvendo todas as coisas, desde o princípio. Deus veio estabelecendo juízo, Deus veio se revelando aos homens, Deus veio mostrando a sua glória, o seu poder, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade. Deus vem mostrando, se revelando, trazendo sinais, maravilhas, até que se cumpre a promessa. Porque aqui, no capítulo 3 do profeta Joel, é quando Deus diz: quando eu remover o cativeiro de Judá, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E antes de Deus falar isso, Deus disse no capítulo 2: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos servos, vossas servas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver Jesus há poucos dias havia subido, retomado o seu posto à destra de Deus, e agora os seus discípulos estão no cenáculo reunidos, e eles estão em oração, eles estão em jejum, eles estão em clamor, porque está para se cumprir a promessa que Deus fizera pelo ministério de Joel. E aí, quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando, de repente veio um movimento dos céus. Eles ouviram um som como que de um vento veemente, impetuoso, e a glória de Deus encheu a casa, e eles começaram a ver labaredas de fogo descendo, e eles começaram a falar em outras línguas, a bendizer o nome do Senhor e a profetizar. E era tempo de festa em Jerusalém. Era o final da festa dos Pentecostes. A cidade estava cheia de judeus de toda parte do mundo, porque Deus havia cumprido o que Ele disse, que espalharia a nação de Judá sobre os 4 cantos da terra. E agora esses judeus que estavam dos 4 cantos da terra estavam congregados onde? Em Jerusalém. E como eles foram espalhados para os 4 cantos da terra, eles foram obrigados a conviver na língua, no idioma, na cultura das terras para onde eles foram lançados. E quando eles estão lá em Jerusalém, e aí eles começam a ouvir aquele tumulto, aquele movimento, aquele barulho, e começa um burburinho no meio do povo, e uns começam a perceber que existe algo diferente. Outros, com o coração empedernecido por causa da iniquidade, começam a zombar e a falar coisas que são zombarias contra o Espírito de Deus, dizendo: esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de vinho. Mas outros olhavam: não, isso não parece embriaguez. Eu estou ouvindo ele glorificar a Deus na língua da cidade aonde eu moro, do país aonde eu moro. Tem algo diferente acontecendo. O que significa isso? E aí se levanta Pedro e começa a dizer:
Nós não estamos embriagados, nós não estamos bêbados, não estamos cheios de vinho como vocês estão dizendo, sendo essa ainda a hora terceira do dia. Isso aqui, o que está acontecendo, é o que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro começa a pregar, e Pedro começa a trazer acerca de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do plano de salvação. E aí o texto vai dizer que aqueles que ouviram compungiram-se em seu coração e disseram: o que nós vamos fazer? E ele diz: arrependei-vos. Mas não acaba por aqui. Deus está cumprindo a sua promessa. E nós fazemos parte dessa promessa, porque tanto em Joel quanto na mensagem de Pedro, Pedro ressalta o que o profeta Joel fala no finalzinho do capítulo 2. O que ele fala? Isso é para vós, isso é para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. E o Senhor Deus nos chamou para essa salvação. Nós não éramos do povo da aliança, nós não fazíamos parte do concerto de Israel, nós éramos alheios a Deus, nós éramos totalmente indiferentes àquilo que Deus prometeu para o seu povo. Mas aprouve Deus, pelo poder da sua palavra, olhar para nós e nos chamar também para a salvação. E aprouve Deus derramar sobre nós do seu Espírito Santo. Por isso estamos aqui. Só que esta obra ainda não está acabada. Deus continua chamando. Deus continua usando agora os seus apóstolos para anunciar este tempo de separação. E como é que é feita essa separação? É o seguinte: Ezequiel estava lá, quando de repente a glória de Deus cai sobre ele, e aí ele é arrebatado, e ele começa a ter visões de Deus. E numa de suas visões, ele vê um homem vestido de linho, com um tinteiro na cintura. E aí alguém diz para ele: sai pela cidade e marca na testa todos aqueles que gemem e que choram por causa da iniquidade do meu povo. Aleluia! E depois tinha mais outros, que ele fala assim: vai atrás dele e mata todo o restante, só não toca nos que tem o sinal. Então vem o homem de linho, marcando a testa de quem é de Deus, e vem os de trás, matando e destruindo todos os demais. O juízo de Deus foi estabelecido. E o que é o cumprimento dessa profecia de um homem de linho assinalando na testa os homens que são para a salvação? É exatamente o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, sobre aquele que desce o Espírito Santo, aquele que é marcado pelo Espírito Santo, como Paulo disse: o penhor da vossa herança. Esse está debaixo do livramento de Deus. Esse está debaixo das mãos do Todo-Poderoso para a salvação. E não importa o que lhe aconteça, ele sairá ileso. Ainda que morra, ressuscitará, porque ele foi marcado por Deus. E quanto aos demais, a destruição os aguarda. E aí no capítulo 3, a obra continua. Já desceu o Espírito Santo sobre alguns, mas ainda não foram todos assinalados. Ainda tem pessoas para assinalar, ainda tem pessoas para serem recebidas no reino, ainda tem almas para serem resgatadas, ainda tem ovelha perdida da casa de Israel para retornar ao aprisco. E lá vão os apóstolos. E aí Pedro e João estão indo para a oração. E no caminho eles são abordados por um pedinte. Mas eles agora estão com um selo diferente. Eles agora estão com a marca daquele que é eterno. Kamanda sou, Erebakai, Amandoshek, Amassou. Eles agora estão tomados pela glória de Deus. Eles agora são árvores de justiça do Senhor. Eles agora são mensageiros de Deus. Eles agora são homens cheios do Espírito Santo. E quando aquele homem estende a mão e pede alguma moeda, eles olham para ele. E Pedro fala
fala assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma coisa, e isto nós vamos te dar. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem não levantou. Pedro estende a mão e puxa a mão dele. E ele se firma sobre os pés. E ele não começa a andar como se nada tivesse acontecido. Ele começa a pular. Ele começa a saltar. Ele entra dentro do templo e glorifica a Deus pulando e saltando, porque o Senhor operara um milagre na sua vida. E de novo veio assombro. Imagine vocês um povo que há aproximadamente 400 anos não vê sinal, não vê maravilha, não ouve voz de profeta, não ouve voz de Deus, não vê nada. De repente vem um homem lá da Galileia e começa a fazer maravilha, sinal, e alguns se admiram, outros ficam perturbados, outros ficam furiosos, outros ficam com inveja, outros ficam com sentimento faccioso. Mas ele está operando, ele está fazendo, e ele cura enfermos, ele dá um movimento ao paralítico, ele cura o mudo, ele cura o cego, ele ressuscita o morto, ele estende a mão que estava mirrada, ele faz maravilhas, sinais, ele multiplica pães, ele transforma água em vinho, ele expulsa demônios com autoridade, e ele fala do reino de Deus como ninguém. E agora acabou. Ele foi crucificado. Já tem pelo menos 50 dias. Uns falam por aí que ele ressuscitou. Outros falam que ele foi roubado. A nação está num momento de incerteza. A nação está num momento de confusão. Por quê? Porque eles não têm a palavra. E é justamente isso que Deus fala lá em Joel: gemei e chorai, porque o pasto foi todo queimado, o gado está todo confuso, porque não tem pasto. É tudo um desolado deserto. O povo estava sem a palavra, sem a revelação, sem a visão. O povo estava confuso, desbaratado. Mas ali estava o homem de linho, assinalando. Ali estava o Espírito de Deus descendo. E aí, quando eles pensam que acabaram com Jesus da Galileia, o nome dele ressurge na história. Depois de 50 dias, o nome dele reaparece na cura de um coxo. E eles começam a falar: mas que negócio que é esse? O que é que está acontecendo? Como esses homens fizeram esses sinais? Aí é quando Pedro toma a palavra e diz: não olhe para nós como se nós tivéssemos feito isso pela nossa própria virtude, porque é no nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram, é que esse homem está com perfeita saúde diante de vós. E aí vem o versículo 19 do capítulo 3. Quando ele fala assim: agora arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Lá em Joel Deus fala: convertei-vos a mim, arrependei-vos, chorai, gemei. Santificar um dia de proibição. E então o Senhor enviará o mosto, o Senhor enviará o trigo, o Senhor enviará o óleo, o Senhor trará de volta o povo, o Senhor fará, e o Senhor mandará chuva, serôdia, temporã. E agora é exatamente isto que Pedro está dizendo: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e vocês participem do refrigério pela presença do Senhor. Porque a promessa é que aqueles que se arrependessem, Deus está dizendo: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo pulgão, pela locusta, pela oruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós.
E esta obra não parou. Nós estamos aqui no momento em que o mundo está em crise. O mundo está cheio de incerteza. Homens cambaleando de um lado para outro, uns falam uma coisa, outros outras. Nem mesmo os que dividem a mesma área, o mesmo conhecimento científico, conseguem achar um meio termo para aquilo que está acontecendo. Não consegue haver equilíbrio, não consegue haver consenso. Umas coisas acontecem, outras piores ainda, e o povo está em confusão. Por quê? Porque Deus estabeleceu juízo sobre todas as nações da terra. E o homem de linho continua selando aqueles que são de Deus. E qual é o sinal de que essa separação está acontecendo? O sinal é aquele que ouve, aquele que se arrepende, aquele que guarda, aquele que pratica as minhas palavras. É como o homem prudente que edifica a casa na rocha. E aí vem o vento, vem o rio, e vem a tempestade, e combate contra a casa, e ela não cai. Isso está longe de ser problema, isso está longe de ser dificuldade, isso é juízo de Deus. O vento, o rio, a tempestade não são problemas do dia a dia, é o juízo do Deus Todo-Poderoso, que mostrará por fim quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem está na rocha e quem não está na rocha. Por isso a mensagem do Senhor continua sendo: arrependei-vos. Nós ainda precisamos, como o profeta Jeremias, pôr a mão na consciência e pensar dizendo: melhor é para o homem assentar-se solitário e suportar o jugo da sua mocidade, porque Deus não oprimirá para sempre o seu povo. Qual é a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus? A diferença é: o que serve a Deus, apesar de toda circunstância, ele está confiado no seu Deus, ele permanece íntegro ao Senhor. Passe o que passar, ele não duvida da palavra do mestre. Ele sabe que daqui a pouquinho a trombeta vai tocar, ele será arrebatado e ele encontrará com o Senhor nos ares. Aleluia. É como Daniel. Qual foi o juízo de Deus? Cativeiro. Para quem? Para quem ele vai salvar. E Daniel, como é que Daniel está? Eu estou em terra estranha, no meio de um povo estranho, com língua estranha, costumes estranhos, cultos estranhos, deuses estranhos, tudo estranho, filosofia estranha, ciência estranha. Mas eu sou israelita. Eu não abro mão do meu Deus, porque aonde eu estiver, o meu Deus continua sendo meu Deus, e eu continuo sendo o povo dele. Aleluia! Xarabanagaçu anamaie kianas. Queimando basere me caía na barrácia. E infelizmente hoje muitos estão como os israelitas no tempo do cativeiro babilônico. O que nós vamos fazer? Agora acabou, agora está perdido. O negócio, se nós quisermos viver, é nós se curvar aos deuses estranhos, é nós adorar os deuses estranhos, é nós se misturar no meio do povo, porque senão nós não vamos conseguir. Mas tem ainda 7.000 bocas que não beijou a Baal, tem ainda 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal, tem ainda homens como Daniel, como Ananias, como Misael e como Azarias, que mantêm a sua integridade a Deus. São os marcados pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, Satanás é muito sutil e persuasivo. E se nós não estivermos inteiramente na graça de Cristo, que nos foi concedida, nós somos facilmente ludibriados e enganados por Ele. O Espírito de Deus, através de João, lá na ilha de Pátimos,
manda uma carta para uma das igrejas da Ásia, a igreja da cidade de Pérgamo. E o Senhor diz à igreja de Pérgamo: eu conheço as tuas obras. E olha o que o Senhor diz dela: vocês trabalharam pelo meu nome, não negaram a minha fé, permaneceram firmes. Mas ele diz: tenho porém uma coisa contra vós. O que é que Deus tem contra a igreja de Pérgamo? Porque haviam pessoas na igreja de Pérgamo que seguiam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? É o seguinte: nós não conseguimos vencer enfrentando cara a cara, vamos colocar tropeço, vamos na sutileza, vamos colocar legalidades para esse povo, porque através desse tipo de coisa eles vão transgredir contra o Senhor. E o Senhor diz para ele: tenho contra vós que alguns seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque, filho de Peor, colocar tropeço diante do povo para que comesse os sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. O Senhor, por essa semana, falou muito ao meu coração acerca desse texto, e eu fiquei pensando: meu Deus, o que é hoje que são esses alimentos de idolatria? Irmãos, a pretexto de que nós estamos no tempo da graça, muitos estão incutindo coisas profanas no meio das coisas de Deus. Nós temos visto pessoas que professam o nome do Senhor, mas aliados com coisas que são pagãs, mundanas, cultos demoníacos. E tudo indiretamente, tudo na sutileza, é tropeço. Que isso, irmão? Tudo é de Deus, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, pois é. Mas também tudo já está reservado para o fogo. Então não se iluda com coisas que são aparentemente permitidas. Não se iluda com coisas que são aparentemente normais, porque não são. Muitas vezes por causa disso, nós não percebemos o pecado entrar de forma mais grosseira, e nós acabamos nos deixando levar, e vamos transgredindo e nos prostituindo contra o Senhor. Irmão, Jonas está meio obscuro. Eu vou começar a citar exemplo. As festas que nós temos no nosso calendário anual, pelo menos 2 delas são cultos de idolatria. Cito Páscoa e cito Natal. Irmão Jonas, mas entenda, procure na história, estude a história. Essa comemoração natalina, como nós conhecemos, é uma adoração ao deus Saturno. E isso desde muito tempo, lá dos romanos. É o que eles chamam de Saturnália. Repare que os preparos da festividade têm data para começar e tem data para acabar, e não é o dia 25. É um período, é uma estação. Porque assim era feito esse culto de idolatria. E hoje tem muita gente envolvida nesse negócio. Tropeço. A Páscoa, como eles comemoram, não a Páscoa do Senhor, também é culto de idolatria. Povo nórdico, cultuando a Thor, a Ostara, a Dionísio. Tudo entidade demoníaca. Só muda o nome e a localidade, mas são os mesmos demônios de todas as épocas que levaram o povo a pecar. É o mesmo Baal, é a mesma Astarote, é o mesmo Moloque, é o mesmo Adrameleque, é o mesmo, é tudo
mesma coisa, só muda a estratégia, só muda a sutileza, mas está todo mundo embargando. Não, é tempo da graça, não temos que nos preocupar com isso, é apenas uma festividade comemorativa cristã, não tem nada de cristão nesse negócio. E aí, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo é que já tem pregadores e que estão dizendo, que usando a palavra para dizer: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Também está implícito: o que Deus separou, não ajunte um homem. Tentando alegar o quê? Que nem tudo aquilo que é casamento foi Deus que uniu. Ei! Casamento não é negócio secreto, é público. E é juramento. Diante de Deus, não importa onde foi feito, como foi feito. Se houve juramento, foi diante de Deus. Prova, o próprio Deus fez questão de que o casamento de Adão e Eva fosse público. Deus não deixou escondido. Se o primeiro casal for em público, os outros não vai ser escondido. A cerimônia pode mudar de região para região, mas o ato é público e tem confirmação, e é um juramento. E aí nós pegamos o Salmo 15, o salmista começa dizendo: Senhor, quem morará no teu santo monte? Quem habitará o teu santo tabernáculo? E aí ele começa uma lista: aquele que faz isso, aquele que faz isso, aquele que mesmo com dano seu não muda o juramento. Mas agora... não, Jesus deixou uma brecha. Não, Jesus falou distorcendo o texto para poder adaptar a sua iniquidade. Tropeço. E já está começando. O mundo está prostituído. Os que se dizem cristãos estão prostituídos. Cada um andando segundo a vista dos seus olhos. Diversidade de doutrina, cumpre-se o que disse o apóstolo: nos últimos tempos amontoarão para si doutores, para viverem conforme as suas próprias concupiscências. E onde nós estamos? Será que estamos chorando e lamentando por causa da iniquidade do povo? Porque só vai ser marcado na testa aquele que chora e geme pela iniquidade. Por isso a palavra: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e vos venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não é como dizem por aí, o refrigério de que você não vai ter mais problema, de que você não vai ter mais tribulação, de que você vai ser uma pessoa fora dessa atmosfera de sofrimento. Não, o refrigério é pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Paulo, depois que se converteu, ele continuou sofrendo. E o sofrimento se agravou, para ser bem sincero. Mas a alma do apóstolo, ela rejubilava em Deus, porque ele sabia que ele já estava vivendo o tempo do refrigério. Ele vivia o tempo do refrigério. É aquilo que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ovelhas da manada seja arrebatada, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. É o que nós estamos vivendo. Espera-se muito e consegue-se nada. Luta-se muito e conquista-se nada. Por quê? Porque o povo se desviou do Senhor e tem seguido após deuses estranhos, doutrinas estranhas. O povo está preferindo aplaudir homens do que servir a Deus com sinceridade na alma. O povo está preferindo aplaudir talentos do que receber o Espírito Santo da promessa. O povo quer milagre, mas não quer salvação. Porque salvação exige renúncia.
Salvação exige arrependimento e o coração está duro demais, mas Deus disse multidões, multidões no vale da decisão, e Jeová está passando revista na terra e Ele está separando. Irmão Jonas, o que eu faço? Arrependa-se, ouça a voz do Espírito e humilhe-se diante de Deus, e o Senhor te exaltará a seu tempo. Repare que a humilhação tem um período, aleluia. Tiago diz: humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Não é de imediato. Não é assim não, eu me humilhei hoje, amanhã as coisas estão tudo diferente. Não. É um período de lamento, é um período de choro, é um período de pranto, é um período de angústia, é um período de boca no pó, de joelho no chão, de clamor a Deus, implorando por graça e misericórdia. E aí sim, quando Ele manifestar a sua glória, então virá por fim a recompensa que permanecerá para sempre. Enquanto isso, a presença dele me consola, me conforta. É o que diz o salmista: eu estou passando pelo vale da sombra e da morte, eu estou passando pelo mais vil deserto, pelo mais obscuro caminho, mas a sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia! A palavra me alegra, o Espírito me renova, a presença me aquenta, e eu vou caminhando. Estou em Babilônia, estou indo para a cova, estou indo para a fornalha, estou vendo o povo sofrer, mas eu estou em Deus, eu estou em Cristo, minha vida está em Cristo, e eu vivo por Cristo, para a glória de Deus. Aleluia! Quem crê nessa palavra? É tempo de chorar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Tempo de pranto, de angústia e de lágrimas. É o nosso tempo. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor nada mais é do que mão de Deus, juízo de Deus. E sabe qual era a palavra de Deus no tempo do profeta Jeremias? Deus dizia para o seu povo: não acrediteis nos profetas que diz paz, paz, quando não há paz. Porque a mão do Senhor se manifestou e o juízo de Deus está sobre a terra. Não há paz, exceto aqueles que estão em Cristo Jesus. Exceto aqueles que passaram pelo arrependimento e foram marcados com o Espírito Santo. A esses sim a paz, porque já lhes veio o tempo do refrigério. Coloque-se sobre os seus pés, eu quero orar com você. Guarde essa palavra no teu coração. Vá para casa remoendo ela. Tempo de arrependimento, de choro, de pranto. Irmão Jonas, eu vou ter alegria, vai, só na presença de Cristo. Vou ter regozijo, vai sim, só na presença de Cristo. É o que foi lido aqui, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará em Cristo Jesus. Por que ela excede todo entendimento? Porque não dá para entender, irmão. Todo mundo atribulado, passando perrengue, e o povo de Deus em paz. Por quê? Porque essa paz ela não é condicionada à circunstância exterior. Ela é condicionada à paz que eu tenho com Deus, sabendo que eu não devo mais nada para Ele, porque o sangue do seu Filho Jesus Cristo já me purificou de todo pecado, e eu agora sou livre para amar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Ninguém mais me impede de estar na presença de Deus. Nem a morte, nem a morte, não há doença, não há nada que me separe do amor de Cristo.
Eu sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor, sua graça nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, eu sinto ele aqui. Amanashi anagai. Dibi amando gasui veeshi minikai anabas. Glória, glória, aleluia. Ei, minha nagácia, manavai, enxuia. Orimikai, kodebeshi, minevossi, de biomonrai, de mansuria. Orki, minebi, abavardio, gibinemombasse, minikoi, de manavashuria. Espírito Santo do Deus vivo, aquieta os nossos corações, trazendo sobre nós, ó Deus, dia após dia, a consciência de um quebrantamento, de uma contrição de espírito, para que possamos continuar vivendo. Ó Senhor, o tempo do refrigério. Abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos. Ó Deus, aguça os nossos ouvidos para que ouçamos o sonido da trombeta que soa. Amandarabasu anagahai amashuebesi. Oietou que me pomplete virassi amanagasu enemanai. Uribikai kou que me ovarte descei biandagácia. Eis que cedo vem o caiô redeche miniabavácia. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Kamandabantu yovo kai amanasso anagaye. Ebiabovaiou se me caí de menekebi andavasso namai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Não permita que sejamos engodados pelas sutilezas de Satanás. Não deixe, Senhor, que desprezemos os ardis de Satanás, porque Deus, temos visto a sua obra no meio das famílias, temos visto a sua obra no meio das igrejas, temos visto a sua obra no meio da população. Deus, tem misericórdia de nós. Deus, esteja conosco a tua palavra. Sejamos, Senhor, como a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, venhamos guardar a tua palavra e não negar o teu nome. Senhor, conserva a nossa consciência limpa, conserva, Deus, a nossa mente, meu Senhor, lavada pelo teu Espírito, para que possamos ter em mente a glória que nos está reservada. Espírito Santo, toca os corações que ouviram esta palavra. Aqueles que ainda estão endurecidos contra, ó Deus, o teu juízo. Meu Senhor, traz-lhes arrependimento em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Vem com teu Espírito, Deus, destruindo todas as fortalezas do diabo, aniquilando toda a obra de Satanás, tirando a cegueira, quebrando as correntes, os grilhões, as cadeias, as algemas, despedaçando as muralhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, alcança esse coração que está aprisionado pela culpa, que está aprisionado, Pai, pelas correntes do inferno. Alcança essa alma, em nome de Jesus. Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Então vem, Espírito Santo, com a unção do Senhor, e despedaça o jugo de ferro que está sobre este pescoço, em nome de Jesus. Toda maldição cai por terra em nome de Jesus.
Toca aí, redervilifácia, todo sentimento de culpa cai por terra em nome de Jesus. Abre os olhos, Deus, abre os olhos, Deus, ilumina o entendimento para compreender que o Senhor já nos remiu. Oh Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, traga arrependimento a esses corações, aos de perto e aos de longe, aos grandes e aos pequenos. E Deus, em nome de Jesus, provoca em nós um grande avivamento para a glória do Teu nome. Provoca, Deus, um grande despertamento em nossos dias. Em nome de Jesus, não estejamos nós calados, ó Deus, diante dos falsos mestres, doutores e ensinadores, filhos de demônios que pervertem o juízo e a justiça. Mas estejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, tendo convicção da nossa recompensa. Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço. Vem com teu bálsamo, ó Deus, sarando os nossos corações. Vai, ó Deus, quebrando toda dúvida, cai por terra toda dúvida. Em nome de Jesus, toda dúvida seja aniquilada agora. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu te louvo e eu te glorifico pela tua palavra e pela tua misericórdia e pela tua presença e pela manifestação do teu Espírito e pelo consolo das nossas almas. Ó Deus, conserva os nossos corações em tua palavra, em teus mandamentos. Meu Senhor, endireita as nossas veredas, faz caminho direito para os nossos pés, para que sejamos plantação de justiça do Senhor, para que a nossa vida seja instrumento de louvor e adoração ao teu nome, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, para a glória do Senhor eternamente. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, igreja. Graças a Deus, né? Culto maravilhoso, palavra do Senhor, né? Que falou aos nossos corações. Por isso estamos alegres, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Eu agradeço a rica oportunidade e passa essa direção do culto, nosso pastor Jair, que vai estar dando considerações finais e vai nos pedir com a bênção apostólica. Amém. Eu creio que eu preciso rever alguma coisa em minha vida. E eu creio que os irmãos também devem ter esse mesmo pensamento a partir dessa palavra de hoje. Amém? Parece que foi uma palavra para as pessoas que não são salvas. Sim, para eles também. Mas é uma palavra para os salvos também. Será que nós temos alguma coisa de arrepender? Será que temos algum conserto para fazer em nossa vida? Se tiver, a palavra nos conclama a fazer isso. Amém? Irmãos, nós estivemos hoje na reunião de dirigente e o pastor Afonso, ele achou por bem a gente, terça-feira agora, já fazer a abertura para todas as pessoas que participam da escola bíblica dominical, do estudo da escola bíblica, que estejam lá terça-feira. Especialmente os professores e os que costumam participar poderão estar lá. A igreja lá é grande, né? Cabe os irmãos, lógico, não vai caber todas as pessoas, não dá para lotar a igreja. Mas aqueles que costumam ir para os cultos de terça-feira poderão estar lá, especialmente os professores, dirigentes. E domingo já deverá haver aula aqui. Por enquanto, eu não conversei com os dois ainda direitinho a respeito, mas eu acho que só para os adultos. As crianças eu não posso dizer porque eu não sei como é que está a situação lá. Eu acho que não vai ter jeito, né? Mas para adultos não há problema. Os adultos e jovens podem vir para
o culto de escola dominical no próximo domingo. Esse próximo já. Amém? Outra coisa. O pastor pediu que todas as igrejas separem um tempo de oração após o culto, pelo menos 15 minutos após o culto, porque nós temos que entender o seguinte: precisamos de orar mais. As pessoas estão se acostumando muito com culto online e não estão muito animadas a vir para a igreja. Alguns nem virão. Outros irão para outras igrejas. Foi o que ele falou lá e eu creio que é uma verdade isso. Então, nós precisamos orar e nos fortalecer mais no Senhor e na nossa comunhão uns com os outros. Nós estamos num tempo bastante hábil, são 8 horas agora. Se os irmãos concordarem comigo, nós podemos ficar até 8h15 orando, 15 minutos. Quem não puder, tiver que retirar, tudo bem. Mas se os irmãos puderem ficar até as 8h15, nós vamos fazer essa oração. Amém? Então, eu vou terminar o culto e se os irmãos quiserem ir, alguns quiserem ir, estão liberados. Se não quiserem, já podem em seguida dobrar o joelho e orar comigo. Amém? Vamos agradecer a Deus? Osman Rude, vem orar. Se tiver alguma palavra também. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por este culto glorioso, por tudo que o Senhor tratou aqui nos nossos corações, cada louvor, cada oportunidade, a mensagem da palavra. Senhor, nos ajuda a aplicarmos as Tuas palavras nas nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve e que pratica a Tua palavra. Nós queremos ser praticantes, queremos ser homens e mulheres que vivem uma vida de santidade nessa terra. Portanto, Senhor, nos ajuda a sermos melhores, a brilharmos como astros no mundo perdido, conforme diz a Tua palavra. No nome de Jesus, entregamos as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Amém. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a viva comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja que aguarda a gloriosa vinda do Senhor. E todos juntos, numa só voz, digamos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não saia quem for embora sem antes cumprimentar.